Flamengo faz nova proposta por Jorge Carrascal e atleta está mais próximo do Mengão. Andréas Pereira pode ser o substituto de Gerson em provável saída para o Zenit da Rússia. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês começarem a assistir, deixe aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo, mas tudo mesmo que acontece nos bastidores do mais querido. Primeiro, deixar aquela palavra de meditação, Lucas 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Vamos lá, galera, vou começar aqui com as notícias falando sobre a novela Gerson. Pensando na Copa de 2026, com uma proposta do Zenit para deixar o Flamengo, Gerson ainda considera o lado esportivo, de olho na Copa do Mundo de 2026, mas está inclinado a aceitar a oferta. Os valores apresentados pelo clube russo são considerados irrecusáveis pelo meia, que poderá receber um salário 3 vezes maior do que o atual. Antes de continuar com essa matéria, vou trazer informações de Mauro César Pereira. Muita gente não gosta do Mauro César, mas eu gosto e gosto muito. É um cara que fala aquilo que tem que falar e aquilo que a galera tem que ouvir. Preste atenção aí, daqui a pouco eu volto com mais informações. E o Flamengo relatou o gesto no banco de reserva do Olympique, na gestão do Landim ainda, e o Viro Mexe, o pai dele, dá entrevista no Globo Esporte, não sei lá onde, falando, não sei o que, para ele mesmo, se queixando, que ganha pouco, não sei o que. Então o Flamengo se livra de um combo desagradável, que cria atrito o tempo todo. Você trabalha numa empresa. Experimenta chegar na rede social e reclamar da sua empresa todo dia. Você está ganhando pouco, o ticket refeição é uma porcaria, o ar-condicionado não funciona, você quer tirar férias, seu chefe não deixa, enfim, você está insatisfeito com tudo. Aí você vai no grupo de WhatsApp da empresa, reclama tudo de novo. Tu vai tomar um pé no traseiro, amigo. Seu patrão vai te mandar embora. Ninguém tolera isso. Ninguém tolera isso. Bem, assim, essas informações eu também conversei com o Júlio, ele teve bastante acesso aí à proposta que os russos fazem ao jogador, né? De fato, é uma proposta excepcional. Eu acho que é importante frisar também o seguinte, né? O cara sai do Brasil para ganhar essa fortuna lá fora, mas não está ganhando aqui um salário mínimo, né? Porque às vezes as pessoas tratam como se o jogador saísse da miséria para ficar milionário. Não. Se ele sair, ele vai ganhar muito mais. Mas ele ganha muito bem aqui, né? Acabou de renovar o contrato. Não é isso? Então, assim, está saindo porque quer. Tem todo o direito. Querer ganhar mais e mais dinheiro. Mas está saindo porque quer. E tem um preço, né? Jogar numa liga isolada do mundo, não tem intercâmbio com outros países, um lugar frio, você perde visibilidade, você pode perder o contato com a seleção brasileira, tem vários outros aspectos aí também, mas é uma escolha profissional, evidentemente, e pessoal. Mas é bom frisar. O jogador ganha muito bem, né, gente? Porque as pessoas falam, nossa, ele vai ganhar isso tudo. Já ganha muito dinheiro. Parece que o cara ganha 2 salários mínimos. Não, coitado, vai sair da miséria para a riqueza. Não é isso. Ele sai de uma situação excelente para outra ainda melhor. O que acontece é o seguinte, a política do Flamengo, até a gestão passada, era colocar multas altíssimas e ter margem de negociação. Então a multa do Gerson era 200 milhões. Ninguém vai pagar 200 milhões, óbvio. Para que uma multa tão alta? Para você poder sentar à mesa com o clube interessado na contratação daquele atleta e poder negociar. Agora, com o Boto, isso está mudando. Já mudou. O que houve com o Gerson? Primeiro, vamos lembrar aqui. O Gerson saiu do Brasil para jogar na Roma, vendido pelo Fluminense. Foi emprestado à Fiorentina. Ele não se firmou. Teve seus momentos, ele não se firmou. O Flamengo contratou. Ele jogou no Flamengo durante um período, aí veio a proposta do Olympique. Ele já não despertava o interesse dos clubes europeus. O Olympique o contratou porque o Jorge Sampaoli era o técnico e o São Paulo queria, porque queria o Gerson. Os franceses vieram ao Brasil, fizeram uma proposta inicial, o Flamengo não aceitou, foram subindo até chegar no valor que o Flamengo acabou vendendo. E vendeu, inclusive, porque estava na pandemia e precisava fazer caixa, né? A receita tinha caído, evidentemente, durante aquele período. Aí ele vai e faz uma ótima temporada no Olympique. O São Paulo vai embora, assume Igor Tudor, um croata, que estava agora, inclusive, na Juventus, agora no final da temporada, muda a forma de jogar, ele vai parar no banco de reserva. O que acontece? Já tinha acontecido antes. O pai do jogador aparece na imprensa brasileira se queixando que o jogador está infeliz, que ele não pode jogar, que ele está na reserva e tal.
que o Flamengo fez? Resgatou o jogador. Quanto custou? 15 milhões de euros. E ele faz um contrato com o Flamengo e volta ao Flamengo. Passa um tempo, aí começa de novo essa coisa da imprensa. Porque o Gerson ganha pouco e tal. Já explicamos aqui. Por que o Gerson ganhava menos que outros? O Jorginho chega com um salário altíssimo. Mas não é só o salário, é o salário e ele está cedendo o passe dele ao Flamengo, digamos assim. Os direitos federativos, porque ele é dono. Ele terminou o compromisso dele com o Arsenal, ele concluiu. O Gerson não termina contrato, gente. Então ele está sempre sendo comprado por alguém. E aí, é claro, você recebe sua remuneração salarial, mas você não tem como ceder os seus direitos porque eles pertencem a outro clube. Os 15 milhões que o Flamengo pagou ao Olympique... Meus queridos, a situação do Gerson, essa novela parece que vai se arrastar, né? Parece que vai se arrastar. Bom, falando ainda de Gerson, diretor da Seleção Brasileira alerta Gerson sobre possível saída do Flamengo para o Zenit. Rodrigo Caetano, diretor da Amarelinha, fez um alerta ao jogador. Abre aspas para o que disse Rodrigo Caetano. É uma disputa de posição e de momento. E muitas vezes atrapalha e é justamente o fato de o atleta jogar menos em determinados períodos. E quando você convoca outro atleta na data FIFA para eventualmente possa aí ocupar aquele espaço, vira uma disputa. Agora, o fato de não jogar em torneios internacionais quer dizer não, que a gente não vai observar. E aí você vai para uma liga que naquela posição específica você não é aprovado, né? Não é provado, né? Porque você não vê o jogador atuando. E ele continua aqui. Ainda assim, há atletas que sempre estiveram na nossa lista, mesmo atuando em ligas que, claro, não são as principais, mas tudo depende. Você analisa quantos jogos o jogador fez em um período de 3 ou 4 meses entre uma convocação e outra e compara com quem está disputando a Champions League ou a Liga Europeia e competições natural. Fecha aspas, concluiu Rodrigo Caetano. Ou seja, indo para o Zenit, Gerson pode perder visibilidade e perder também o seu espaço na seleção brasileira. E por falar em seleção brasileira, né? Gerson e Alexandre devem ser novamente escalados para o confronto na seleção brasileira contra o Paraguai amanhã. O Brasil entra em campo às 21h45 na Neoquímica Arena pela 16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo para 2026. Provável escalação é a seguinte: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex Ribeiro, que não é o nosso, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Essa deve ser a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de amanhã e Gerson deve estar entre os titulares, né? Bom, mudando aqui de assunto, vamos voltar a falar aqui sobre o Super Mundial de Clubes. Adversário do Flamengo aí tem 2 jogos antes de enfrentar o Mengão pela Copa do Mundo de Clubes, né? As 2 partidas dos Los Angeles FC, né, serão válidas pela Major League Soccer, o campeonato nacional dos Estados Unidos. O primeiro duelo aconteceu ontem, às 22 horas, né, diante do Kansas City, que foi derrotado pelo Los Angeles FC por 3-1. Já o segundo jogo será contra o Toronto, às 23h30, no dia 13 de junho, um dia antes da estreia do Super Mundial de Clubes. Está tendo conflito lá nos Estados Unidos aí por conta da deportação de estrangeiros. Bom, o Flamengo só enfrenta o Los Angeles FC no dia 24 de junho pela 3ª e última rodada do fase de grupo, né, do grupo D do Flamengo. Então, mudando aqui de assunto, meu querido, brasileiro do Esperance da Tunísia faz alerta sobre o Flamengo aos companheiros. O ex-vascaíno brasileiro Yan Sassi é a principal aposta dos tunisianos na frente. O atacante é responsável por marcar os gols do time e na Copa do Mundo de Clubes a zaga do Mengão precisa estar ligada com o atleta, principalmente porque ele aparece aí estudar bastante o adversário e em entrevista ao UOL ele revela que é procurado pelos companheiros constantemente do time para falar sobre o Flamengo. Yan Sassi então coloca aí vídeos e busca dar direcionamento aos jogadores do clube tunisianos na tentativa de fazer uma boa preparação para o difícil confronto contra o Mengão, meus queridos. Olha só o que ele disse aqui, abre aspas. Quem mais tem me perguntado sobre o Flamengo são os meus companheiros de time. Tenho mostrado alguns vídeos,
alertado os jogadores sobre o toque de bola do futebol brasileiro e sobre a qualidade dos atletas que vamos enfrentar, fecha aspas, disse Ian Sassi. Vamos ficar ligados, mas eles falaram que não estão preocupados com o Flamengo não, tá? Falaram que não estão. Olha só o que eles falaram aqui, ó. Abre aspas. Por questão cultural, eles não costumam se preocupar muito com o adversário. Na cabeça deles, é o Flamengo quem precisa se preocupar com esperança, porque terá pela frente um grande time, fecha aspas, comentou Ian Sassi, né? Bom, vamos ver. Jogo é jogado, né? Bom, Flamengo, pelo futebol brasileiro feminino, enfrenta o Corinthians na noite de hoje, né? Não, de hoje? Vou ver aqui para trazer para vocês. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino fecha na noite desta segunda-feira com o Corinthians. A partida acontece às 19 horas no estádio Canindé, em São Paulo. A partir das 19 horas, tá? O Corinthians entra em campo e ocupa aí a 3ª colocação com 25 pontos, enquanto o Flamengo é o 6º com 23 pontos. Ou seja, se o Flamengo vencer, vai para 26 pontos, ultrapassa o Corinthians e assume a 3ª colocação. É muito importante uma vitória das nossas meninas da Gávea. Esse jogo será transmitido pela Sport TV. A partida começa às 19 horas e 30 minutos, o pré-jogo. 19 horas e 30 minutos eu estarei assistindo pelo Sport TV por assinatura. Vamos torcer pelas nossas meninas da Gávea, né? Agora, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre reforços para o Super Mundial de Clubes. Além do Jorginho, o Flamengo também tenta contratar um outro Jorge, só que é o Jorge Carrascal, e o Flamengo enviou a quarta proposta e parece que essa agradou os russos, segundo o jornalista, né? Vamos lá? O Flamengo mantém negociações ativas para acertar a contratação de Jorge Carrascal do Dinamo Moscou da Rússia. Sabendo do interesse do jogador em investir o manto sagrado, a diretoria rubro-negra enviou uma nova proposta ao clube russo após ter a primeira oferta rejeitada. A equipe russa, inclusive, parece ter ficado satisfeita com os valores apresentados pelo Mengão. Lembrando que Jorge Carrascal tem o desejo de vir jogar pelo Flamengo. Inclusive, ele tem aí forçado uma barra para que possa ser liberado, tá? Após o Dinamo de Moscou rejeitar a primeira proposta do Flamengo, a diretoria rubro-negra enviou uma nova oferta ao clube russo. Assim sendo, o Mengão ofereceu 12,5 milhões de euros, tá? Fixo, e mais 1,5 milhão de euros em bônus. Além disso, os detalhes com Jorge Carrascal já estão acertados, tá? Com contrato válido até 2028. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. Jorge Carrascal recebe lá no time russo cerca de 933 mil reais por mês, coisa que o Flamengo pode pagar tranquilamente, chegando até a 1 milhão, 1 milhão e 200, dependendo, tá? Em resposta à primeira oferta apresentada pelo Flamengo, o Dinamo de Moscou exigiu 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões e 900 mil reais, tá? Na cotação atual, para liberar o atleta. Porém, a nova oferta rubro-negra, tudo indica que as partes estão chegando a um consenso final e, por isso, a expectativa do Flamengo é de que o negócio seja finalizado nos próximos dias. Vale lembrar que o Flamengo deseja contar com Jorge Carrascal para o Mundial de Clubes. Pensando nisso, a diretoria rubro-negra terá que correr contra o tempo para regularizar o jogador, pois os times participantes devem enviar a lista finais de atletas até terça-feira, dia 10, ou amanhã, até as 23 horas e 59 minutos. Porém, caso não consiga a inscrição, o Flamengo seguirá nas negociações pelo meia, pensando no segundo semestre. Ele pode atuar ali naquela posição do Arrascaeta, pode atuar na posição de Gerson, do Nicolas de la Cruz ou até mesmo do Eric Pulgar. Então, é um jogador que viria agregar e muito ao elenco rubro-negro, tá? Bom, seguindo aqui falando sobre o Mundial da FIFA. Flamengo tem 48 horas decisivas para contratar novos reforços, de olho no Mundial de Clubes. A FIFA abriu a janela aí no dia 1º de junho, a janela de transferência alternativa, o extra, como queira dizer, para que os clubes classificados ao Mundial possam contratar e inscrever novos reforços. No entanto, para inscrever esses jogadores tem que ser até amanhã, tá? E além disso,
É importante lembrar que a data limite para o Flamengo inscrever os 35 jogadores também é amanhã, dia 10. Sendo assim, o Flamengo tem até 48 horas antes da viagem para contratar novos jogadores e regularizar os jogadores e enviar a lista para a FIFA. Então, vamos ver aí, hoje dia 9, se o Flamengo não conseguir Carrascal entre hoje e amanhã, né, até, vamos dizer, 19, 20 horas, o Flamengo vai continuar nas tratativas, pensando na continuidade da temporada aí, que temos Copa do Brasil, Libertadores da América. É o Caramelo aqui, cara, é o Caramelo. Vem cá, você quer aparecer? Tá toda hora aqui, é o Caramelo. Então, tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro pela frente, tá? Bom, falando aqui sobre saída de Gerson, Andréas Pereira está sendo cotado como possível substituto de Gerson, diz Portal. Com proposta na mesa, estaria faltando apenas o sim de Gerson para decretar a saída do jogador do Flamengo rumo ao Zenit da Rússia. Titular absoluto, o rubro-negro teria aí de ir atrás de uma peça de reposição para o Coringa, que no momento seria Andréas Pereira, segundo o Gávea News, tá? Segundo o Portal, André Pereira surge aí como importante e principal opção e foco em uma eventual saída do Gerson, tá? Já que tem o nome, o nome dele, além de agradar, né, a comissão técnica, tem uma boa relação com o clube, o que facilitaria as tratativas para um eventual retorno. Torço muito para o retorno de Andréas Pereira ao Flamengo. Hoje, no Fulham, o meia já foi mais constante no time titular, porém na segunda parte da temporada alternou entre banco de reserva e titularidade. Avaliada aí em 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões de reais, André somou na última temporada pelo Fulham 37 partidas com 2 gols e 7 assistências. Rapaz, ele lá perturbando o Caramelo. Bom, Flamengo pretende zerar o seu departamento médico para o Super Mundial de Clubes. Gonzalo Plata e Nicolas de la Cruz aí avançaram na recuperação e o Flamengo espera contar com a dupla na estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance Tunísia no dia 16. Plata chegou do Equador na sexta-feira, né, e se apresentou no Ninho do Urubu no sábado, dia 7. O atacante mostrou melhora nos exames e já não sente dores no joelho direito. De la Cruz, por sua vez, segue em trabalho de fortalecimento e o clube espera que ele participe de ao menos 2 treinos com o grupo antes da estreia. Ou seja, o Flamengo treina hoje, segunda-feira, né, para o horário que você estiver vendo esse vídeo, já treinou. Treina amanhã, terça-feira, e treina na quarta-feira antes da viagem. Então, o Flamengo pretende utilizá-lo em treino pelo menos terça e quarta-feira, tá? Espero que consiga e que corra tudo bem. Mudando aqui de assunto, o Flamengo agora não quer mais negociar atletas com clubes brasileiros, a não ser que seja pagamento à vista ou com garantias bancárias sólidas. Vou trazer aqui o que disse o José Boto. Abre aspas, BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias, fecha aspas, disse BAP. Corretíssimo, disse José Boto, né? Em ordem do BAP. Corretíssimo, já era para estar sendo feito isso há muito tempo. Mas, infelizmente, a gestão anterior deixou correr frouxo. Vamos falar em gestão anterior, nós temos aí um resquício da gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz. Pablo está fora dos planos do técnico Felipe Luiz no Flamengo e vem treinando em horários alternativos. O Marcos Braz, em busca de reforçar a equipe do Remo, vê em Pablo um bom nome para o time. O alto salário do atleta, né, na casa de R$660 mil, pode acabar atrapalhando. Mas para facilitar e se livrar de Pablo, o Flamengo aí estaria disposto a pagar parte dos vencimentos do jogador para facilitar essa negociação. Espero que isso aconteça. Pablo vai embora
e abre espaço na folha salarial do Mengão, né? Para fechar essa matéria, o elenco do Flamengo recebeu folga ontem, domingo, tá? E hoje, segunda-feira, dia 9, o plantel volta aos trabalhos no CT Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo se reapresenta na manhã de hoje, 9 horas da manhã, com treino marcado para as 9 horas e 30 minutos. Depois, na terça-feira, amanhã, dia 10, o plantel treina no mesmo horário, ou seja, 9h30 da manhã. E, por fim, na quarta-feira, dia 11, Felipe Luiz deve comandar a última atividade antes da viagem para os Estados Unidos. Os torcedores do Mengão estão se mobilizando nas redes sociais para fazer o tradicional Aeroflá. O evento está marcado para ter início às 18 horas, né, desta quarta-feira, dia 11, no terminal de cargas do Galeão, mais conhecido como Teca. Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã, tarde de segunda-feira. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!